Os jogadores do Internacional seguem de folga. A reapresentação é só na quinta para começar a preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Mas o mercado de transferências já começa a se aquecer bastante neste pré-início de janela de transferências da metade do ano. Chegadas vão acontecer, principalmente a partir da lesão do Fernando. E algumas opções para o setor do meio-campo já começam a aparecer na pauta dos dirigentes colorados. Entretanto, uma informação vinda do México sinaliza uma possibilidade de venda milionária para acontecer. O América do México deverá voltar a investir pelo atacante Wesley em quantias que podem ultrapassar os 60 milhões de reais. A gente fala também a respeito da polêmica envolvendo o Ener Valencia na seleção equatoriana. O jogador, de acordo com o Inter, está machucado, mas não foi cortado de latri, enquanto Gonçalo Plata, atacante flamenguista, deixou a concentração por estar lesionado, como o Flamengo havia informado. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 3 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando a respeito da folga que os jogadores ainda têm. Amanhã, quarta-feira, é o último dia de descanso dos atletas, porque na quinta o grupo já se reapresenta pensando no compromisso contra o Galo no dia 12 de junho pelo Campeonato Brasileiro, tá? Enquanto isso, o mercado de transferências ele acaba sendo aquecido. O Inter perdeu o volante Fernando por alguns meses e, em função disso, vai buscar opções no mercado de transferências. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira, trazendo 3 nomes que surgem na pauta do Internacional neste momento. Um que o Inter quer e está sendo tentado pelo Internacional. Outro que foi oferecido para a direção colorada, mas ele tem a concorrência de outros clubes do futebol brasileiro. E um terceiro, que é um jogador que pertence ao Inter e está voltando para o elenco depois de cumprir contrato por empréstimo. Eu falo sobre tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça. É só conferir aqui no canal, tá? Mas vamos avançar na pauta, porque os movimentos de mercado, eles também acontecem para saídas, tá? Mas antes disso, vamos dar uma explicação, porque o André Mazzucco, que é o executivo de futebol do Internacional, ele está neste momento em Buenos Aires, tá? Negociando e conversando com clubes de todo o mundo, porque lá acontece o Transfer Room, edição argentina. É um evento que reúne os executivos de futebol dos principais clubes do mundo, principalmente da América Latina, pelo evento estar sendo realizado em Buenos Aires, na Argentina, e o Inter está representado pelo André Mazzucco. D'Alessandro também está em Buenos Aires neste evento. A gente falou sobre a ausência do D'Alessandro na partida contra a equipe do Fluminense. Ele já estava em Buenos Aires e estará também neste evento, no Transfer Room, onde conversas, aproximações, sondagens, tudo isso vai acontecer neste ambiente de empresários e principalmente dirigentes de clubes do futebol tratando de assuntos relacionados a negócios, tá? Dito isso, surge do México uma informação importante que diz respeito ao interesse de um gigante do futebol mexicano por um atacante titular do Internacional. E eu falo sobre Wesley, que de acordo com o jornal Record, que é um dos principais periódicos esportivos do México, está na mira do América do México. A informação é a capa, inclusive, do Diário Record nesta terça-feira. Fala sobre o interesse do América do México no Wesley, que já havia existido na janela de transferências do início deste ano e que não surtiu efeito, não avançou. De acordo com o jornal Record, esta tentativa de contratar o Wesley, ela vai voltar nesta janela do meio do ano. E a matéria traz detalhes, como por exemplo, quem indicou o Wesley para o América do México é o Paulo Vitor, que é um auxiliar de André Jardine, técnico do América do México. O Paulo Vitor indica o Wesley porque trabalhou com o Wesley no Palmeiras,
conhece o jogador. E à medida que o América do México precisa de um jogador para esta posição, o Paulo Vitor indicou o Wesley e o América do México estaria disposto a fazer uma investida por este jogador, tá? A matéria também fala em valores. Que o América do México sabe que para chegar no Internacional teria que partir de algo entre 9 e 10 milhões de dólares. É uma quantia representativa para um jogador como o Wesley. Entretanto, tá? Eu até vou fazer a conversão aqui. 9 milhões de dólares em reais. Entretanto, existe um problema, dá 50 milhões de reais. Se a gente for levar isso para 10 milhões de dólares, que também está na matéria, quase 60 milhões de reais. O grande problema é o percentual que o Inter tem do Wesley. O Inter tem apenas 50% dos direitos econômicos do jogador. Adquiriu esse 50% junto ao Cruzeiro. Então o Inter ficaria em tese com 50% disso, 5 milhões de dólares ou 4 milhões de dólares, ou 4 milhões e meio de dólares, que não é já tanta grana assim. Mas o Inter pode conversar com os clubes que detêm outros percentuais do passe do jogador, o Palmeiras, por exemplo, e fazer um bem bolado. Olha, eu vendo o jogador, mas eu quero para mim 7 de dólares. E vocês repartam o resto. E pode ser uma negociação que muitas vezes dá certo, tá? Então é um negócio que pode evoluir, é uma sondagem que pode evoluir para uma proposta, e uma proposta dessa quantia de dinheiro vai mexer. Com a ideia do Inter, quem sabe, vender o jogador, o Inter perderia um titular, teria que ir para o mercado repor, obviamente, mas já estava buscando também pontas, mas é uma quantia significativa de um grande clube do México que pode vir e fazer essa proposta pelo atacante Wesley, tá? Eu quero fechar falando sobre a polêmica envolvendo o Ener Valencia na seleção do Equador, tá? O Inter está bastante descontente com o fato do Ener Valencia estar com a Federação Equatoriana de Futebol, estar na seleção do Equador, e o Ener Valencia não tem culpa nessa história, tá? O Inter vira refém porque o jogador não pertence ao clube durante as datas FIFA. Ele pertence à federação do seu país, que o convoca ou não o convoca. A Federação Equatoriana o convocou. O Inter diz que ele está machucado e a Federação Equatoriana, igual, chamou o Ener Valencia. E a informação que vem do Equador é que o Ener Valencia treinou nesta terça-feira. Foi programado treinar com os demais jogadores. Se o Ener Valencia for relacionado e jogar contra o Brasil, o Inter vai ficar muito pistola. Porque entende que isso seria temerário a recuperação do jogador que sofreu uma lesão muscular de grau 2 em uma partida pelo Inter na Libertadores da América, tá? O Inter conta com o Ener Valencia para o jogo do dia 12 de junho contra o Galo Mineiro, mas não deverá receber o corte do jogador por parte da Federação Equatoriana, que cortou um jogador nesta terça-feira por motivos parecidos. Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, deixou a concentração da seleção do Equador nessa terça-feira, após insistentes reclamações do Flamengo, tal quais as do Internacional, dizendo que o jogador estava machucado. O Gonzalo Plata foi cortado, o Ener Valencia ainda não. E o Inter está com medo de que ele possa entrar em campo forçado pela seleção do Equador. É claro que o jogador não vai se recusar a jogar, e dessa maneira o Inter pode correr o risco de perder o jogador por um tempo maior, que seria um grande problema. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Conseguimos a primeira meta da Liga do Milhão. Estivemos no top 10 dos influenciadores gaúchos do mês de maio. Mas a nossa meta em junho é subir. A gente quer o topo e a gente vai buscar o topo. Tá aberta a Liga do Milhão no mês de junho e a gente vai fazer nossas apostas. Jogue na KTO, clica no link que está fixado aqui nos comentários, faz o teu registro. Lembrando que é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!